Olá, pessoal. Meu nome é Laura Brasil, estou como gerente executiva de Direitos Sexuais e LGBTQIAPNB+, pela Secretaria de Estado da Mulher e Diversidade Humana. Em nome da secretária Lídia Moura, a gente já agradece o Centro de Educação da Polícia Militar por essa oportunidade de trazer essa aproximação com os agentes de segurança pública no que se refere à garantia de direitos não só da população LGBT, que é um pouquinho da temática que a gente vai se debruçar agora, mas principalmente para assegurar que as práticas profissionais de vocês respaldem a sua atuação de uma forma mais segura e tranquila, porque a gente sabe que, infelizmente, essa temática ainda traz uma certa insegurança para os agentes de segurança pública, no sentido de como trazer aí uma melhor abordagem para esta população. Então vamos começar? Espero que esse momento seja rico e que vocês possam aproveitar. Lembrando que as perguntas serão respondidas ao final e aí vocês fiquem à vontade para esta participação no final da apresentação. E aí, nós vamos inicialmente falar sobre essa questão da reflexão sobre a diversidade, né? Quando a gente começa a ver aquela sigla enorme, quando a gente pensa LGBTQIAPNB+, mas nós sabemos que essa sigla também já foi LGBT, GLS, quem for mais antigo vai lembrar dos entendidos. Então é uma sigla que ela vem se somando a outras letrinhas com o passar do tempo, e isso desperta na gente aquela questão, uma ansiedade, o que é que isso representa, né? O porquê tantos nomes, porquê tantas letras, se a gente for para outros países vão haver números também, o que é que isso significa de fato? Nós precisamos entender que o direito ele é mutável, ele acompanha as movimentações sociais, os debates e o processo democrático de formação de cada país e cada estado em relação à sua soberania nacional. Então, nesse sentido, quando a gente vai trabalhar com populações afirmativas, com grupos vulneráveis, é dever do Estado, enquanto nação, dar visibilidade e assegurar o direito de todas as pessoas, pensando inclusive o princípio da Constituição Federativa do Brasil de dizer que todas as pessoas são iguais perante a lei. Nós sabemos que essa questão é o direito formal, mas quando a gente vai para o direito material, nós precisamos embasar essa nossa atuação em cima de outras questões, que é a efetivação destes direitos em aplicabilidades específicas. Então, eu gosto de fazer alguns paralelos, porque se criou uma imagem social de que a população LGBTQIAPNB+, ela estaria buscando, digamos assim, aspectos de privilégio, ela estaria buscando políticas afirmativas, enquanto a gente estaria debatendo outras políticas extremamente necessárias para a população brasileira de modo geral, a população mundial de modo geral. E aí eu gosto de fazer alguns paralelos em relação a outros grupos vulneráveis, para que a gente possa entender que não é uma questão de privilégio, é uma questão de equidade e justiça social. Vejamos, quando nós pensamos, por exemplo, em relação às políticas de enfrentamento à violência doméstica e sexual, se nós voltássemos 15 anos, esta política não estaria consolidada como nós temos hoje. Foi preciso a criação de medidas legislativas específicas, de tipificações penais específicas, da consolidação de equipamentos e técnicas multiprofissionais específicas para que a gente pudesse dar uma robustez na profundidade e na cobertura destas políticas para o combate à violência doméstica e sexual. Da mesma forma, se a gente fosse falar em relação à população com deficiência, nós voltássemos cerca de 20 anos atrás, 30 anos atrás, nós não teríamos um debate popular, uma representação política, nós não teríamos medidas que garantissem, até bem recente, nós tivemos medidas que garantiram, por exemplo, o direito à população autista, à população com alguns outros transtornos e espectros de questões de saúde mental, por exemplo. Então, esse debate, ele vem acompanhando a luta e a estruturação desta população em relação a fazer com que o Estado garanta o seu princípio de igualdade de direitos para todas as pessoas. Então, as políticas afirmativas, elas vêm nesse sentido, e aí a gente pode estender isso também à população preta, cigana, indígena e quilombola, no sentido da construção de uma noção de cidadania, até porque se nós voltássemos 300 anos atrás, essas pessoas sequer eram consideradas sujeitos de direitos, sequer eram considerados humanos.
Então, quando a gente vai analisando o processo histórico, nós entendemos que quando a população LGBTQIAPNB+, reivindica um direito, reivindica uma acessibilidade específica, reivindica uma política pública que se funde no princípio da participação cidadã e na equidade do acesso, não só no sentido dos direitos, mas principalmente no sentido dos deveres, já que são contribuintes, nós entendemos que essa é uma política afirmativa, mas é uma política de reparação social. É uma política que vai entender que esta população, em função da sua orientação sexual, em função da sua identidade de gênero, não consegue acessar os mesmos espaços de poder e decisão ou espaços básicos de acessibilidade social. Então, nesse sentido, deixa de ser uma questão de privilégio e passa a ser uma questão de equidade, acompanhando essa mutabilidade do direito, essa mutabilidade do debate democrático, entendendo de que a sigla, então, vai se ampliar a partir do momento de que cada movimento, dentro da grande sigla, a gente vai ver isso agora daqui a pouquinho, a partir do momento que se reivindica enquanto estrutura dentro dos princípios da diversidade sexual e de gênero, ela vai ser incorporada na sigla, porque a sigla nada mais vai trazer essa visão sobre a diversidade sexual e de gênero da espécie humana. Então, eu gosto de trazer que não existe uma pessoa LGBTQIAPNB+, porque LGBTQIAPNB+, significa dizer que é um grupo heterogêneo de pessoas que estão pactuando de maneira comum uma causa, que é a liberdade de expressão de gênero e a da vivência de sua orientação sexual. Laura, mas eu sou uma pessoa cis, eu sou uma pessoa heterossexual, o que é que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver, porque a heterossexualidade é um dos aspectos da diversidade sexual, assim como a cisgeneridade é um dos aspectos da identidade de gênero. Então, quando você acha que quando falamos da população LGBT, nós não falamos da população heterossexual e nós não falamos da população cisgênero, nós incorremos no risco de achar que não existe, de fato, uma representação social dentro da espécie humana de variabilidade sexual e de gênero, como a gente vê em outras espécies também. E aí a gente entende que o nosso princípio aqui, a nossa pauta aqui, quando a gente traz essa temática, é o da horizontalização, que nós possamos nos ver numa política que vai versar sobre todos os aspectos da sociedade. E aí, como eu falava, passando para a próxima página, um ponto de reflexão que eu trago em relação à questão dos direitos básicos é que quando esta população reivindica a acessibilidade social, nós estamos falando de princípios muito simples. Nós estamos falando de atendimento de saúde negado na atenção primária, em relação à identidade de gênero, quando pessoas transexuais, homens e mulheres trans, tentam minimamente acessar uma UBS, já se traz um estereótipo, ou homens gays ou mulheres lésbicas, e que essas pessoas, por exemplo, estão buscando ou profilaxias de infecções sexualmente transmissíveis, ou estão buscando procedimentos necessariamente de afirmação de gênero, que é em relação ao processo transexualizador. Mas são sujeitos como qualquer outros, que podem ter problema de pressão alta, que podem ter diabetes, que podem estar ali com qualquer condição de saúde que não necessariamente implique na saúde sexual ou na sua identidade de gênero. E isso é o que acontece cotidianamente. Essas pessoas não conseguem acessar procedimentos básicos de saúde e aquela demanda que era de atenção primária em saúde vira uma demanda de alta complexidade. Assim como na questão da empregabilidade, essas pessoas não conseguem exercer o seu direito do uso do nome social, que já existe previsão nacional, mas também existe legislação própria no estado da Paraíba, porque essas pessoas se sentem constrangidas a serem assediadas ou a sofrerem negativas em relação ao acesso do espaço de trabalho em função do seu nome social. A questão do banheiro, eu gosto muito de pensar essa polêmica do banheiro, porque essa polêmica do banheiro, ela vem na noção de banheiros públicos para os homens. Porque os homens é que têm espaços dentro do banheiro que existe um mictório que é compartilhado e todo mundo vê ali o que cada um está fazendo. Mas se nós vamos pensar nos banheiros femininos, nós temos cabines individuais, e todas as mulheres que estão acompanhando aqui sabem bem do que eu estou falando, nós temos cabines individuais em que a pessoa entra para fazer seu xixi ou seu cocô e minimamente sai para higienizar suas mãos e sair do banheiro. Não existe esse espaço social dentro de banheiros. E na casa da gente também não existe banheiros masculinos e femininos, existem banheiros unitários. Então, de modo geral, as pessoas entram, têm suas necessidades fisiológicas negadas ou constrangidas quando buscam acessar o banheiro, e isso traz alguns também questões de limitação de acesso, inclusive na questão de adoecimento crônico e problemas renais. Até 2020, pessoas LGBT eram proibidas de doar sangue, era uma resolução da Anvisa
no sentido de não uma proibição taxativa, mas no sentido de condicionar a população LGBTQIAPNB+, um comportamento sexual lascivo e que por isso mesmo tinha um caráter proibitório. Essas pessoas tinham que viver uma abstenção sexual para poder exercer o seu direito de doar sangue, sendo que pessoas, inclusive, que estavam em relacionamentos monogâmicos há mais de 10 anos, 15 anos, não conseguiam doar sangue unicamente em função da sua orientação sexual e identidade de gênero. Então, essa resolução foi derrubada, porque ela é uma resolução inconstitucional no direito para que as pessoas exerçam sua cidadania e salvem vidas, porque nós estamos falando de doar sangue. Existe um levantamento da UERJ que analisa exatamente de que cerca de 5 milhões de litros de sangue, por assim dizer, numa estimativa da população LGBT que tinha essa possibilidade de doar sangue, eram desperdiçados por ano até essa resolução cair. Então, nós estamos falando do direito, inclusive, de salvar vidas, vidas não só LGBT, vidas que precisam de sangue para procedimentos cirúrgicos ou emergências, e a gente sabe como os bancos de sangue vivem com essa problemática em relação ao desabastecimento. Então, veja que é um direito que, ao impactar um grupo, impacta diretamente em outro. Nós estamos falando novamente em horizontalização da pauta. E essa questão, por exemplo, sobre andar na rua, ter medo de andar na rua, nós ferimos o direito de ir e vir desta população, mas não só. As mulheres que nos assistem também se sentem constrangidas ou amedrontadas em relação a acessar esses espaços de trânsito social em relação ao assédio, em relação ao estupro, em relação à violência sexual. Então, veja, nós não estamos falando de nenhuma política específica longe da realidade dos direitos básicos de garantir a saúde, a empregabilidade, a educação, a acessibilidade social. Nós estamos falando sobre, minimamente, pertencimento cidadão, que todas as pessoas vivenciam de uma forma mais ou menos facilitada, mas quando nós falamos da população LGBT, nós entendemos que nós temos aí um dificultador a mais. Então, trazendo agora esta sigla, né, a tão famigerada sigla que nós nos assustamos quando vemos, Lauro, que diabo é isso? Para onde é que eu vou com esse monte de número, letra, símbolo? O que é que eu faço com isso? É muito simples. O slide deu uma desconfiguradinha, mas para que a gente possa perceber que essa grande sigla fala sobre pessoas. E nesta grande sigla nós temos 3 grupos populacionais distintos. Então, quando eu falo, por exemplo, do movimento de mulheres, o movimento de mulheres é homogêneo? Não. Existe o movimento de mulheres do campo, existe o movimento de mulheres pescadoras, existe o movimento de mulheres negras, existe o movimento de mulheres trans. Nós temos uma heterogeneidade dentro de um movimento. Assim como se eu for falar do movimento negro, o movimento negro ele se subdivide em várias categorias, que inclusive podem versar desde o direito à população negra em relação à acessibilidade social, até o direito de manifestar sua fé. Então, nós temos vários aspectos dentro dessa cosmovisão que implicam diretamente também na noção da população LGBT. E aí, quando eu trago na noção da população LGBT, lembrem que eu falei lá no comecinho que nós versamos sobre direitos sexuais e direito à livre expressão da identidade de gênero. Então, basicamente, essa vai ser a dupla divisão, mas nós temos uma terceira, que é um aspecto do aspecto biológico desta população, mas não só, da população humana como um todo, que é a liberdade morfológica. Então, a grosso modo, nós temos o grupo de lésbicas, gays, bissexuais, assexuais e pansexuais, ou seja, LGBAP, enquanto este grupo que vai versar sobre a livre manifestação da sua sexualidade, da sua afetividade, pessoas que se relacionam com pessoas. Mas quando nós vamos para a população trans, e nós vamos para a população queer, nós vamos para a população não binária, ou seja, o T, o Q e o NB, nós estamos falando desde a livre manifestação da sua identidade de gênero até a sua expressão de gênero. E quando nós vamos para a população I de intersexo, nós estamos falando da variabilidade morfológica da espécie humana e a sua livre manifestação. Ou seja, todas essas possibilidades versam sobre o que a gente falava anteriormente, a diversidade da espécie humana, que vai desde o princípio biológico até o princípio social. O mais, portanto, significa como se a gente voltasse no tempo, vocês devem lembrar do GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. Então, o mais, eu gosto de fazer essa analogia em relação a todas as outras possibilidades que não estão convencionadas dentro desta sigla, mas que englobam, inclusive, a heterossexualidade e a cisgeneridade, como eu falava anteriormente.
E aí eu gosto de fazer esse mapa mental, que eu gosto inclusive de brincar como se fosse um bingo da diversidade, para que a gente possa se ver na política. Porque o grande problema é quando a gente analisa este debate sobre população LGBT vendo de fora, como se eu estivesse falando sobre uma outra pessoa que não diz respeito nada a ver comigo. Mas quando a gente se vê dentro do campo da diversidade humana, facilita que a gente possa compreender esse processo de uma forma mais simplificada. Então veja, toda pessoa que nos assiste em qualquer parte do mundo, ela vai ter uma identidade de gênero, ela vai ter uma orientação sexual, ela vai ter uma morfologia corporal e ela vai ter uma expressão de gênero. Vamos ver isso. Identidade de gênero é como a pessoa se vê, como ela se percebe no mundo. Então agora, se você fechar os seus olhos e você refletir sobre você, você vai se ver como homem, como mulher, como os dois ou como nenhum. Então, se eu pedisse para você desenhar agora, nesse momento, quem você é, você desenharia, se você se vê como mulher, uma bonequinha. Se você se vê como homem, um bonequinho. Essa é quem você se vê. Independente do que qualquer pessoa diga, você se vê dessa forma. Porque é um sentimento individual, interno, é uma autoimagem, é a forma como o seu cérebro ele se estrutura na autopercepção de si. Então, ele é interno. A expressão de gênero seria o complemento externo da sua percepção interna. Então, veja, nesse momento eu estou aqui como facilitadora de uma aula, num ambiente de trabalho, logo eu tenho que me vestir, ou seja, me expressar de uma forma mais formalizada, porque eu estou num ambiente de trabalho. No fato de, por exemplo, agora, no final desse processo, eu estar de roupa de academia, muda a minha identidade ou complementa a minha identidade para um outro ambiente? Se, por exemplo, à noite eu estou usando um pijama, esse pijama muda a minha identidade ou ele complementa a minha identidade em função do que eu estou fazendo? Então, a expressão de gênero ela é a casca da nossa identidade. Se a identidade ela é interna, a casca ela é externa. Logo, é uma expressão. E a expressão ela não pode ser um pressuposto para que você possa entender a identidade daquela pessoa. Porque a gente tem isso muito bem nítido quando a gente fala, por exemplo, nas campanhas de combate ao assédio, que aquela mulher que usa um short curto, ela não está ali lasciva, promíscua e à disposição de qualquer pessoa. Porque aquela expressão de gênero, ela está num ambiente de festa, confortável, não significa dizer que ela está dando um ok para você se aproximar dela sexualmente falando. Da mesma forma, a roupa que uma pessoa está usando não deve determinar a sua identidade. Pode ajudar a complementá-la, pode ajudar a compreendê-la. Mas se, por exemplo, uma mulher tem um estilo mais andrógeno, esse é o estilo dela, ela continua sendo mulher. Então, as pessoas elas vão ter expressões de gênero mais femininas, mais masculinas ou mais meio termo. Mas o que importa é a sua identidade, como ela se percebe, que aí seria mulher, homem ou uma pessoa não binária, que seria aquela pessoa que não se identifica de uma forma muito taxativa. E a morfologia corporal? Todas as pessoas, ela tem uma morfologia corporal, aspectos biológicos, caracteres sexuais primários e secundários. Então, tem pessoas que nascem com vulva, tem pessoas que nascem com pênis e tem pessoas que, por alterações cromossomiais, gonadais, elas vão ter morfologias ambíguas ou complementares. Essas pessoas, elas são o que a gente chama de população intersexo. Antigamente, quando a gente ia na biologia básica, a gente falava sobre hermafrodita, mas o hermafroditismo, ele é uma condição em que necessariamente vão haver os dois genitais. E às vezes não necessariamente essa alteração precisa ser dessa natureza. Ela pode ser desde a presença tecidual, hormonal ou genital, por assim dizer. Então, a população intersexo, nós vamos ter dentro da espécie humana 32 cariotipagens possíveis de intersexualidade, muito além do que a gente entendia sobre a biologia básica e tradicional do XX e XY. O que significa, segundo a própria OMS, que cerca de, por exemplo, 1,5% da população mundial é intersexo. Na população brasileira, isso impactaria no número de 3,5 milhões de pessoas. Então, quando a gente fala sobre a população intersexo, nós falamos de pessoas que existem com morfologias corporais para além do que a gente espera dentro desse padrão de masculino e feminino. Tá, então nós entendemos já que nós temos uma identidade, a gente se vê de uma forma, tem pessoas aqui que estão se vendo como homem, tem pessoas aqui que se veem como mulheres, tem pessoas que se expressam de uma maneira mais feminina, para complementar a sua identidade, tem pessoas que se expressam de uma maneira mais masculina e algumas meio termo, e tem estas pessoas que têm suas características primárias e secundárias
Aquelas com vulva, aquelas com pênis, aquelas com os dois, nenhum ou alguma alteração. Todo mundo consegue se ver até aqui agora, né? A gente vai entrar em alguns detalhes. Tudo isso diz respeito a você individualmente, quem você é. Então vai ter uma mulher aqui que tem uma expressão feminina e tem vulva. Vai ter um homem aqui que vai ter uma expressão masculina e possui um pênis. Mas vai ter uma mulher aqui que tem uma expressão feminina e possui um pênis. Vai ter um homem aqui que tem uma expressão masculina e possui uma vulva, e por assim dizer. É um bingo. Todo mundo preenche isso de alguma forma, de uma maneira muito particular. Esse primeiro momento fala sobre você, quem você é. E no último campo, nós entramos no campo da orientação sexual, que vai falar com quem você se relaciona. Quando a gente fala com quem você se relaciona, toda pessoa é livre para se relacionar com quem ela se sinta atraída afetiva ou sexualmente. Então, aquelas pessoas que se relacionam com pessoas de gênero oposto, são pessoas heterossexuais. Aquelas que se relacionam com ambos os gêneros, são pessoas bissexuais. Aquelas que se relacionam com ambos os gêneros também, são pessoas pansexuais. Laura, pansexual é aquela pessoa que fica com gato, cachorro, periquito, papagaio, menino novo, menino velho? Não, gente, isso é uma fake news. O que ocorreu foi que na década de 90 o movimento bissexual entrou em uma ruptura interna sobre a questão da população trans. E aí houve essa celeuma, porque bissexual nos lembra daquela questão como se fosse dois, e pansexual foi uma atualização do termo para ficar mais amplo. Mas significa dizer que bissexual é restritivo? Não, é só uma questão política em relação ao uso do termo. É correto você usar bissexual, assim como é correto você usar pansexual. Lembrando que a pansexualidade, para além das fake news, é uma orientação sexual de seres humanos que se relacionam com seres humanos acima de 18 anos em relações consensuais, certo? E no caso, por exemplo, em relação a gays e lésbicas, seriam a população homossexual que se relaciona com o mesmo gênero. Eu gosto muito de trazer que dentro dos aspectos de relatórios, de processos, de condutas, de censitação, a gente precisa abolir o uso do termo homossexual. Porque, vejam bem, vocês estão na guarnição de vocês. Nesse momento, vocês precisam fazer uma ocorrência. E aí vem o setor de estatística da Polícia Militar querendo saber quantas violências ou quantas ocorrências aconteceram com o número de gays. Se eu só tenho o dado homossexual, eu não vou saber dizer se são gays ou são lésbicas. Então eu tenho que usar gays e lésbicas. Da mesma forma, por exemplo, se a gente for trazer em relação à população lésbica, como eu falei anteriormente, se eu só uso o termo homossexual, eu não vou saber diferenciar. Então que nós possamos promover esse exercício de entender que está tudo bem falar gay e lésbica. Homossexual, nesse caso, para os dados estatísticos, ele camufla essas especificidades quando eu vou analisar a lesbofobia ou quando eu vou analisar a homofobia. Então, novamente, todo mundo consegue se ver dentro desse aspecto, todo mundo consegue se ver que nós possuímos uma identidade, uma expressão, uma morfologia corporal e uma orientação sexual. E aí, só para a gente aprofundar um pouquinho mais, quando a gente fala sobre as identidades, nós temos as identidades cis e as identidades trans. Qual é a diferença estrito sensu? A diferença estrito sensu é que quando uma pessoa é gestada, ou seja, lá na barriguinha da mamãe, é identificado um genital, uma vulva ou um pênis. Essa pessoa não falou quem ela era, mas se for uma vulva, a gente vai dizer que é Maria, e Maria vai nascer no quartinho rosa, vai ser ensinada a fechar as perninhas, a não gesticular muito, etc, etc e tal. Se aparecer com um pênis, vai ser chamado de João, a gente diz até assim, segure suas cabritinhas que meu bote tá solto, esse menino vai ser criado no mundo, jogue bola, não sei o que mais lá. Esses papéis sociais, eles são apresentados a estas pessoas antes delas nascerem e elas já são inseridas numa cultura assim que nascem. Essas pessoas não falam quem elas só vão ter condições disso mais à frente. E aí, quando eu gosto de pensar numa analogia como se a gente estivesse no aeroporto. Então, nós temos duas pistas. Quando há uma linearidade entre os papéis que são dados e a forma como essa pessoa se identifica, então, a pessoa nasce com pênis, é apresentado os papéis masculinos e essa pessoa se vê como homem, nós temos uma pessoa cis, existe um alinhamento, um homem cis. Quando essa pessoa nasce com a vulva, os papéis femininos são apresentados e essa pessoa se vê como mulher, é uma mulher cis. Esse termo cis, ele vem de linearidade, de alinhamento entre os papéis sociais e a autopercepção dessa pessoa. Agora, no caso,
Nós temos uma pessoa que nasceu com pênis. Em um determinado momento da vida em que essa pessoa teve condições sociais e psicológicas para se afirmar, ela cruzou a linha, ela não se vê dentro do aspecto da masculinidade. Logo, esta pessoa é uma pessoa trans, e o que importa não é o ponto de partida dela, ou seja, uma pessoa que nasceu com pênis, mas é esta mulher que está se identificando e se apresentando socialmente. Como ela cruza essa linha, ela vai e se torna uma mulher trans. Se fosse uma pessoa que nasceu com vulva e se vê como homem, seria uma pessoa, um homem trans. Então, esses apêndices cis e trans, eles vão falar, no caso das pessoas cis, entre esse alinhamento entre os papéis e como essa pessoa se vê. Um homem cis é aquela pessoa que nasceu com pênis e se vê como homem. A mulher cis é aquela pessoa que nasceu com vulva e se vê como mulher. E no caso das pessoas trans, existe um cruzamento. Nasceu com pênis, mas se vê como mulher. Nasceu com vulva, mas se vê e se apresenta socialmente enquanto homem. O que importa não é o condicionante biológico, porque nós, inclusive, acabamos de falar da população intersexo, que impacta diretamente nessas noções sobre aspectos genitais, sobre aspectos morfológicos, que dizem respeito à conduta e vida privada destas pessoas. Para fins de direito e dever, socialmente falando, as pessoas trans, elas reivindicam o gênero com o qual se identificam e respondem legalmente por este gênero com o qual se identificam. E a população travesti? A gente já ouviu muito falar sobre essa população, inclusive no sentido de dizer que a mulher trans é aquela mulher que quer fazer a cirurgia, que se vê e nasce no corpo errado, e travesti seria aquele homem que se veste de mulher, aquela pessoa que não quer fazer cirurgia. Eu preciso atentar a uma questão muito específica, que condicionar uma pessoa a determinados procedimentos para atestá-la enquanto cidadã viola o princípio da igualdade e viola o princípio dos direitos personais da Constituição Federativa. Toda pessoa tem direito a manifestar sua livre personalidade. Então, as pessoas trans não podem ser condicionadas a determinados procedimentos cirúrgicos ou hormonais. É um princípio de violação quando isto é posto, e isso foi derrubado já, inclusive, pelas próprias organizações internacionais de saúde e de direitos humanos. Então, a própria OMS já tirou dos manuais de saúde mental a questão da população trans e a questão da população homossexual, e isto impacta diretamente na forma como essas pessoas se percebem. Entenda, uma pessoa, nesse momento, imagine que você está acima do peso. Você quer fazer uma bariátrica. Esse é um seu direito. Mas eu não posso condicionar que você faça uma bariátrica para que você seja visto enquanto sujeito de direitos. E aí você pode dizer, Laura, mas é diferente, porque nesse caso, a pessoa trans, ela está querendo buscar se apresentar como gênero oposto, ela está querendo impor a sua identidade, certo? Mas eu posso também argumentar que uma pessoa obesa, ela está tirando o meu direito de sentar numa cadeira dentro de um ônibus e eu não posso acessar o mesmo espaço porque ela ocupa 2 lugares. Eu não posso condicionar. Ela é uma pessoa que tem os seus direitos respaldados pelo seu princípio de isonomia, pelo seu princípio de que essa pessoa ela pode viver à vontade de acordo com as suas liberdades, desde que não impactem diretamente na subsistência ou na liberdade do outro, no sentido de que, se essa pessoa ferir algum princípio legal, se essa pessoa condicionar suas condutas a um comportamento que fira as nossas normas e condutas legais, essa pessoa vai responder civilmente e processualmente com esses direitos infringidos, igual qualquer outra pessoa. Então, foge novamente o que a gente falava anteriormente em relação a uma questão de privilégio, já que essa pessoa está passível de ser penalizada, inclusive, caso ela cometa algum tipo de delito. Então, a gente costuma dizer que quando uma pessoa trans, ela reivindica, por exemplo, a questão do uso do nome social, a questão da retificação, né, que é a alteração definitiva, nós costumamos dizer que ali se entrega uma certidão de óbito e se tem uma nova certidão de nascimento. Mas o CPF é o mesmo e os documentos também são o mesmo, só vai alterar o prenome e o gênero desta pessoa. E essa pessoa passa a responder, neste caso, civilmente e legalmente com o gênero a qual se identifica. Então, desde direitos previdenciários, direitos trabalhistas, até direitos processuais e penais. Nesse caso, é importante que a gente entenda, por exemplo, que desde 2006, a Lei Maria da Penha ela já prevê que a motivação do caso
das violências domésticas, ela é incluída enquanto fator de gênero. Não é fator sexual, biológico, morfológico, é fator de gênero. Aquela mulher que, em função da sua mulheridade, ela sofre uma violência doméstica específica, ela se enquadra na Maria da Penha. Seja uma relação entre mulheres, seja uma relação com uma mulher trans, esta mulher, ela vai ser respaldada no rigor da lei e o agressor ou a agressora vai ser penalizado e enquadrado dentro desse campo. Então, voltando para a travesti. Então, essa ideia de que se construiu em relação a travesti ser uma pessoa que se veste, ela vem do termo, porque o termo é originário do francês, transvestite, que significa dizer como se fosse um disfarce, como se fosse uma alteração que essa pessoa estivesse fazendo para encenar um personagem. Atualmente, nós usamos esse termo dessas pessoas como transformistas ou drag queen, que aí seriam pessoas realmente que estão ali sendo pagas para poder manifestar uma expressão artística. É totalmente diferente quando nós falamos em relação à mulher trans ou à travesti. Travesti é um termo exclusivamente que foi adotado pela comunidade trans feminina aqui na América Latina. Então, são mulheres trans, da mesma forma como existe o termo mulher trans, já existia o termo travesti, que estão ali 24 horas por dia, 7 dias por semana, buscando ali reivindicar os seus direitos enquanto mulher. Esse termo virou um termo pejorativo porque na década de 70, com a instituição da Lei da Vadiagem, que criminalizava o aparecimento público das mulheres trans, se adotou esse termo travesti como um termo pejorativo de marginalidade, prostituição e drogadição. Então esse termo entrou no imaginário social como aquelas pessoas degeneradas, mas que na prática não há essa especificidade em relação a alguma periculosidade desta população. E aí eu atento que esse termo passou a ter um significado de um termo político para a população de mulheres trans no Brasil, porque representa a história de como esse movimento se organizou, inclusive politicamente, porque ao serem reconhecidas enquanto travestis e estarem passíveis de sofrer punições como a lei da vadiagem, ou no caso que aconteceu na década de 70 e 80 em Pernambuco com a Operação Briga de Galo e em São Paulo com a Operação Tarântula, que foram estratégias da segurança pública na época, de realmente uma caça a estas mulheres para tirá-las das ruas, para promover sanções em relação a uma possível degeneração social, elas reivindicam o uso desse termo, resgatando o que as mulheres trans daquela época sofreram. Então, quando nós trazemos o termo travesti como um termo exclusivamente latino-americano, nós fazemos uma analogia a como acontece na Índia, uma cultura milenar, que usa o termo hijra dentro da cosmovisão hindu para representar mulheres trans, que são a materialização, a manifestação terrena da deusa Kali. Na cultura hindu, existe um espaço dentro da cosmovisão dessas pessoas para representar mulheres trans. Se nós formos para alguns grupos ameríndios do México, nós temos as indígenas muxis, que seriam mulheres trans que estão dentro desse aspecto da cosmovisão hindu. Se nós formos para a América do Norte, nós vamos ter alguns agrupamentos indígenas que trabalham com a população Two Spirits, que seriam como se fosse uma pessoa que encarna espíritos masculinos e femininos ao mesmo tempo. No Brasil, nós convencionamos o termo travesti para se referir às mulheres trans. Esse termo não predispõe pessoas que querem ou não querem fazer cirurgia ou que são homens que se vestem de mulher. São mulheres trans, de igual maneira, mas que reivindicam o termo travesti como um termo político. Então, para que a gente possa entender isso, nós não podemos condicionar nenhum procedimento cirúrgico, ou hormonal, ou medicamentoso para respaldar a cidadania de qualquer pessoa que seja. E aí, nós fizemos um passeio em relação às identidades cis, no caso daquelas pessoas que se percebem nos papéis sociais e se veem dessa forma, e no caso das pessoas trans ou travestis, que cruzam. Lembrem, travesti é equivalente à mulher trans, então a gente sempre vai usar o termo feminino, ela, a senhora, etc, etc e tal. É um processo de identificação. Eu não posso dizer que toda mulher trans é travesti, porque vão ter aquelas que acham o termo pejorativo, mas existem aquelas que reivindicam pelo caráter político. Então a gente desmistifica um pouco essa visão engessada sobre travesti ser um homem que se veste de mulher ou não querer ou já necessariamente não querer fazer um procedimento afirmativo de gênero.
As orientações sexuais, como a gente falou anteriormente, versam sobre os direitos das pessoas de manifestar sua expressão de afeto. Então, lésbicas, mulheres que se relacionam com mulheres, gays, homens que se relacionam com homens, bissexuais, pessoas que se relacionam com ambos os gêneros, que não significa depravação, que não significa lascividade. São pessoas que vivem relacionamentos monogâmicos como qualquer outro, mas que não se limitam a expressar seu desejo por um único gênero. Então elas podem neste momento estar se relacionando com um homem, num próximo momento estar se relacionando com mulheres, se assim desejarem. Assexuais, como eu falei, seriam essas pessoas que não sentem atração afetiva ou sexual por ninguém. Pansexuais, mesma coisa de bissexual, lembrando, relações consentidas entre pessoas acima de 18 anos. E a população heterossexual seria exatamente a população que se relaciona independente, que se relaciona com o seu gênero oposto. E aqui eu trago uma noção de que estas orientações afetivos sexuais, elas independem se a pessoa for cis ou se a pessoa for trans. Então, uma lésbica pode ser um relacionamento de duas mulheres cis ou de um relacionamento de uma mulher cis e uma mulher trans. Assim como gays pode ser um relacionamento de dois homens cis ou um relacionamento de um homem cis e um homem trans. Assim como heterossexual pode ser o relacionamento de um homem e uma mulher cis, ou um homem e uma mulher trans, ou um homem trans e uma mulher cis. Laura, como assim? Porque veja, eu gosto só de me relacionar com mulheres que têm vulva. Então quer dizer que agora eu sou obrigada a me relacionar com uma mulher trans, ou seja, uma mulher que tem pênis? Não, você não é obrigado a nada. A gente entende de que cada pessoa vai ter a sua livre manifestação, as suas preferências relacionais, corporais, sexuais. Isto não implica na sua vida. Isso implica no sentido de que quando você observa a vida do outro, que vive este processo, você não incorra na interpretação, a partir dos seus valores, a partir dos seus achismos, que essa é uma relação, nesse caso, por exemplo, de um homem cis que se relaciona com uma mulher trans, que seria uma relação gay. Porque, mas é porque você está condicionando ao genital. Então, são duas pessoas que têm pênis. Mas essa questão genital, ela só diz respeito a quem vai se relacionar sexualmente. Porque, inclusive, esse genital pode nem existir, no caso de mulheres trans que fizeram cirurgia afirmativa de gênero. Ou em casos, por exemplo, que a gente sabe que existe, o Brasil, por exemplo, promove 1000 amputações penianas por ano de homens cis que mal higienizam seus pênis. Se esse homem perder esse pênis, ele deixa de ser homem porque perdeu o pênis? Num acidente de trabalho que vocês estão fazendo uma abordagem policial, uma bala perdida atinge o pênis de um companheiro de vocês, ele deixa de ser homem porque ele perdeu esse pênis? No caso, uma mulher, se ela tiver um câncer de mama e perder o seio ou precisar fazer uma esterectomia ou mesmo a remoção da vulva, ela vai deixar de ser mulher porque ela perdeu o útero, o seio ou a vulva? Então não pode ser um pedaço de carne, um aspecto individual que vai ser exclusivamente relacional daquele casal que está se relacionando, que pode ser um impeditivo na compreensão do como a gente falava antes. A identidade e a expressão de gênero, elas prevalecem sobre questões morfológicas, porque aí vem para o direito privado, para o campo privado, em relação a como essas pessoas se relacionam, entendendo que toda relação ela é consensual e ela vai ser acordada dentro do que cada casal entende enquanto prazer, enquanto aspectos de vivência afetiva. E aí, como eu falei anteriormente, a população intersexo fala sobre estas variações morfológicas. Eu vou avançar por conta do horário. Nós temos alguns marcos legais que apontam os direitos dessa população, tanto no Brasil quanto na Paraíba. Então, desde 2005 até 2015, nós podemos observar o direito à união estável entre casais do mesmo sexo, assim em relação à população transgênero e, consequentemente, a sua conversão em casamento, adoção de menores e todos os demais direitos que fazem parte do vínculo familiar. Entre 2008 e 2013, nós tivemos a instituição da Portaria do Processo Transsexualizador, que traz aspectos desde a atenção primária em saúde até a atenção especializada em relação a homens e mulheres trans no seu direito ao acesso à saúde. 2017 em diante, nós trazemos a possibilidade de retificação extrajudicial e administrativa da população trans, ou seja, as pessoas passam a poder adotar ali o seu nome e reivindicar o direito civil, direitos e deveres em relação à sua identidade de gênero, sem necessidade de judicialização ou condicionar a determinado procedimento afirmativo de gênero.
Em 2019, nós tivemos a equiparação da LGBTfobia ao crime de racismo, o que significa que toda aquela prática ela é enquadrada no mesmo rigor da lei de racismo. Em 2020, como eu falava anteriormente, a proibição da discriminação por orientação sexual e identidade de gênero na doação de sangue e agora, mais recentemente, em 2024, a liberdade de abordar temas relativos à diversidade sexual e de gênero nas escolas. E aí, quando a gente traz alguns marcos legais da Paraíba, nós temos, por exemplo, alguns pontos, acredito que teve um erro aqui na passagem, mas nós temos alguns pontos desde a lei que versa sobre a discriminação da orientação sexual, que é uma lei de 2003. Depois, nós temos a atualização da ampliação dos direitos previdenciários a casais em união estável, inclusive do mesmo sexo. Nós temos um decreto próprio que dispõe sobre o tratamento nominal e o uso de nome social para travestis e transexuais. Em 2017, nós temos uma atualização da Lei de Proibição da Discriminação Sexual no Estado, incluindo a identidade de gênero como ato discriminatório. Em 2017, nós instituímos a Lei dos Cartazes Antidiscriminação e, no caso, em junho de 2022, nós temos a Lei do Direito o pós-morte, que as pessoas trans elas possam ter ali em seus atestados de óbitos, em suas lápides e procedimentos pós-morte o nome social e a forma como elas se reivindicam. Então vejam que tudo isso passa por uma série de marcos legais que embasam o direito dessa população à acessibilidade social básica. Nós não estamos falando de direitos e privilégios, nós estamos falando de acessibilidade social básica, inclusive, por exemplo, o direito a ter uma morte digna. E aí a LGBTfobia, como a gente falava anteriormente, ela versa numa ADO, ou seja, uma ação direta de omissão e inconstitucionalidade, que até que o Congresso Nacional se crie ou edite uma lei específica, as condutas homofóbicas ou transfóbicas, reais ou supostas, eles vão se enquadrar no crime de racismo. E no caso de homicídio doloso, constitui um qualificador da LGBTfobia, porque se configura enquanto motivo torpe. Então, a gente entende também que a repressão penal à prática da homotransfobia não alcança nem restringe o exercício da liberdade religiosa, desde que essas manifestações não configurem discurso de ódio, como a questão das terapias de conversão, das destransições compulsórias que são colocadas em alguns espaços. Então, a gente vai e tem essa noção ampliada desta equiparação da LGBTfobia ao crime de racismo, que vai, exatamente como a gente estava falando anteriormente, ultrapassar esses aspectos estritamente biológicos de pênis e vulva como condicionante de direitos e vai à questão do entendimento da vulnerabilidade enquanto grupo específico que tem ali a violação. Então, como é que começa essa questão da LGBTfobia? Desde aquela piadinha: fulano tem jeito de mulherzinha, fulano rebola demais, cicrana parece um macho falando, Beltrano faz isso e faz aquilo outro, seja homem, não sei o que mais lá. Essas pequenas piadas e chacotas, elas vão impactar diretamente em sensações de angústia, insegurança, ansiedade e estresse. O segundo passo, quando essas pessoas manifestam suas identidades de gênero ou orientação sexual, elas são expulsas de suas famílias e são expulsas de grupos sociais. Então isso vai impactar diretamente no aspecto relacional dessa pessoa e como ela se vincula aos espaços. E aí nós entramos em outro agravante, que seria a discriminação nos aspectos intersetoriais sociais, desde tratamento de saúde, mercado de trabalho, benefícios socioassistenciais, e essas pessoas elas começam a desenvolver um descolamento social em relação a baixa autoestima, dificuldade de autopercepção, que podem impactar nesse último estágio, que é o da violência psicológica, física e sexual, que traz aí agravantes como ideação suicida, automutilação e a morte específica, quando essas pessoas são passíveis de estar ali sujeitas à violência que acontece todos os dias. E, novamente, esse é um aspecto que não acontece e não impacta diretamente só na população LGBT. Porque, veja, nós estamos falando sobre a livre manifestação aos direitos personais, a você se expressar. Então, como aconteceu já em alguns estados, nós temos, por exemplo, pais e filhos andando na rua de mão dada que são espancados porque são confundidos com um casal de gay. Ou duas irmãs que estão celebrando o aniversário de outra dentro de um estabelecimento comercial e são expulsas porque são confundidas com um casal de lésbicas.
Quando nós entendemos que o direito à livre manifestação de afeto, o direito à livre manifestação da sua identidade de gênero impacta no próprio reconhecimento do que funda a masculinidade, do que funda a feminilidade, nós entendemos que todas as pessoas estão passíveis a sofrer LGBTfobia. Recentemente nós tivemos um caso nos Estados Unidos de uma mulher cis, ou seja, uma mulher que nasceu com vulva e foi introduzida nos papéis femininos, que ela já estava há 8 anos trabalhando no Walmart, mas estava indo ao banheiro fazer suas necessidades fisiológicas, foi confundida com uma mulher trans por uma cliente e a resposta do Walmart foi demitir a funcionária, que estava minimamente exercendo seus direitos de necessidades fisiológicas, porque ela foi confundida com uma mulher trans, mas era uma mulher cis. Então, entender o que são esses aspectos impacta diretamente que a LGBTfobia ela é um problema social, porque ela condiciona que estas pessoas não sejam reconhecidas enquanto sujeito de direitos. E aí nós entramos num campo que é muito específico, e aí eu já trago esses QR Codes para que vocês possam acessar esses protocolos, que é a abordagem policial em relação à população LGBTQIAPNB+. Esse é um momento muito gostoso de se falar, porque gera muitas dúvidas, eu sei que vocês têm muita angústia em relação a isso. Nós temos 2 materiais que são pilares para essa referência. Nós temos o Protocolo Policial para Enfrentamento da Violência LGBTfóbica, que foi feita pela Faculdade Getúlio Vargas, em parceria com os movimentos sociais, e nós temos o Manual de Atendimento e Abordagem da População LGBT, que foi feita pela própria RENOSP. Então, são 2 manuais que trazem aí noções e condutas. Eu trouxe aqui só uma pincelada para que vocês possam adotar como metodologia pessoal e profissional de trabalho. Lembrem, vocês, enquanto agentes de seguranças públicas, estão prezando pelo rigor da proteção da sociedade em relação a casos de infrações de segurança. Então, nós precisamos entender que a população LGBT ela não está sendo colocada como se ela estivesse isenta de ser abordada ou de sofrer as penalidades. Lembrem, eu sempre trago essa visão de direitos e deveres. Nós respondemos pelos deveres, assim como nós também estamos buscando efetivar os nossos direitos. Então, quando a gente vai falar sobre condutas e abordagens policiais, o rigor da lei, ele vai entender a mesma motivação em relação à Lei Maria da Penha, a aplicabilidade do conceito de gênero para estas pessoas. Então, a forma como essas pessoas se identificam vai fazer com que vocês abordem e adotem as condutas em cima do marcador de gênero. Então, aquelas pessoas que se identificam como homens vão responder civil e legalmente enquanto homens. Aquelas pessoas que se identificam como mulher vão responder civil e legalmente enquanto mulher, independente dos marcadores biológicos e dos marcadores fenotípicos, como eu falava anteriormente, inclusive na própria decisão que fundamenta a tese da LGBTfobia equiparada ao crime de racismo. Então, a grosso modo, não tem mistério. Policiais masculinos e policiais femininas são preparadas e treinadas para lidar com todos os gêneros, porque existem condutas policiais em que está um agente masculino e um agente feminina, em que se o agente masculino estiver ferido ou incapacitado, ele não vai poder abordar a pessoa independente de ser um homem. Quem vai ter que fazer a condução é a policial feminina. Da mesma forma, vão ter situações em que a agente feminina está incapacitada e o policial masculino, se for um caso que ali tem extrema periculosidade, ele vai ter que intervir naquela situação. Senão, ele vai conduzir a pessoa até a delegacia mais próxima para que sejam feitos os procedimentos e condutas. Tudo isso é fundamentado nos próprios direitos de vocês, para que vocês não sejam responsabilizados administrativamente em relação aos relatórios de conduta policial. Então, qualquer situação atípica, como essas que eu trouxe a grosso modo, vão estar relatadas e vão embasar a conduta e a atuação de vocês. Qual é o princípio pilar? Se nós estamos atuando diretamente com uma pessoa, nós vamos primeiro perguntar como é que essa pessoa se identifica. Se há a possibilidade de fazer essa pergunta. Porque às vezes não há. Às vezes você está naquela situação do vamos ver, que você não tem como fazer nada, você tem que simplesmente chegar e abordar. O que vai conduzir isso? A noção de entendimento de como aquele ambiente, como aquela ocorrência está acontecendo. Mas se houver a possibilidade de fazer o procedimento de identificação padrão, vocês vão perguntar o nome daquela pessoa. Se aquela pessoa tiver um nome social, vocês vão utilizar o nome social para que aquelas pessoas sejam identificadas, inclusive nos autos processuais. Se ela já for uma pessoa retificada, bem, porque ela já responde legalmente pelo nome que ela utiliza. Mas se ela não for retificada, ou seja, se ela tiver ainda o nome de registro de acordo com o gênero oposto, aí vocês vão
vão registrar inicialmente nome social, que é diferente de alcunha. Alcunha não é a mesma coisa que nome social. Alcunha é quando aquele meliante, aquela pessoa usa um nome de guerra. Mas nome social é a forma como aquela pessoa se identifica. É quem ela é. E a gente conhece alguns nomes sociais. Quando a gente vai falar, por exemplo, sobre Xuxa, Xuxa é um nome social de um artista que o nome dela é Maria das Graças Meneghel. Então, quando, por exemplo, Josefa, lá de Campina Grande, lá do Pedregal, ela está trazendo este nome, mas lá no registro está João, o nome social dela é Josefa, ela se identifica enquanto uma mulher e o nome social dela é Josefa. Então, Josefa, nome social Josefa, depois segue o nome de registro nesse caso. E para todos os fins de tratamento direto, esta pessoa responde enquanto Josefa. Nos autos processuais se consta o nome de registro, mas o tratamento é nominal pela forma como essa pessoa se identifica. Laura, e a abordagem, como é que a gente vai fazer? Da mesma forma. Se a pessoa se identifica enquanto mulher, ela vai ser abordada por uma policial feminina. Se a pessoa se identifica como homem, por um policial masculino. É muito simples. Não existe outra interpretação, não existe margem para outra análise. Nós entendemos que a abordagem policial ela é extremamente constrangedora, não só para quem recebe, mas principalmente para quem faz. Tocar o corpo de outra pessoa é extremamente invasivo. Eu sei que vocês se sentem desconfortáveis em relação a isso. Então, jamais vem no sentido de uma imposição de que vocês façam nada além do que a própria conduta profissional impõe. Existem abordagens, por exemplo, em que você, por exemplo, nesse caso, vamos supor que não tem nenhuma policial fem ou a policial fem está incapacitada e nós temos uma mulher ali. Nós podemos, vocês podem, solicitar a uma terceira pessoa que faça a conduta de abordagem de modo guiado. Então, você pode intimar uma pessoa ao seu lado que possa fazer essa conduta ou levar esta pessoa até uma delegacia. Mas o que não pode acontecer é um negar-se a cumprir o seu papel enquanto agente de segurança pública em função de ideologias ou em função de aspectos que fogem ao direito e ao dever daquela, tanto você enquanto profissional, quanto da cidadã ou cidadão que está ali reivindicando. Então, eu trago que esta questão da busca pessoal, da revista, ele se funda exatamente no direito personal, de que aquela pessoa, enquanto homem ou enquanto mulher, está requerendo os seus direitos e deveres e ela está passível de sofrer ali as medidas em função também dos seus direitos e deveres. Então, desde a questão de busca pessoal, revistas de pertence, os crimes, as expressões injuriosas, tudo isso vocês podem encontrar dentro desses manuais que vão embasar como vocês podem melhor se apropriar desta temática que nós já ensejamos, enquanto Secretaria de Estado da Mulher e Diversidade Humana, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, protocolar junto com vocês, entenda, nunca de forma distante de vocês. Não é um processo impositivo, é um processo que segue marcos normativos legais nacionais e internacionais. E ele é construído, inclusive, por profissionais da segurança pública. Se você for olhar esse manual da Renosp, ele é feito por delegados e delegadas, ele é feito por policiais e policiais masculinos e policiais femininas, a partir exatamente dessas vivências que já se encontram tão comumente dentro do aspecto social. Infelizmente, os protocolos de abordagem padrão dentro dos cursos de formação ainda não trazem esse aspecto de forma mais taxativa, mas nós precisamos entender e assimilar e nos debruçar sobre estes, porque a gente entende de que a nossa formação muitas vezes é uma, e quando a gente lida com a rua, a gente lida com outros aspectos. Então, se essas pessoas estão chegando, elas implicam que nós precisamos protocolar, formalizar e nos adaptar a estas formas de fazer garantir o nosso exercício profissional e fazer cumprir o rigor da lei. E aí, só para a gente poder finalizar, eu trago a gerência, especificamente, esse campo que eu trabalho, enquanto este aspecto que está diretamente envolvido com a promoção das políticas públicas, a construção desses elementos consolidadores, de formalizações de termos de conduta, de condutas processuais, condutas legais, de formatação de protocolos, de instituição de parcerias e pactos em relação
à promoção dos direitos da população LGBT, mas principalmente na efetivação dos deveres também desta população. Assim como nós atuamos nesses processos formativos, que eles não se encerram numa única atividade. Aqui é um primeiro passo que nós estamos dando em relação à horizontalização desses saberes. Mas nós precisamos estimular e fomentar que esse processo seja contínuo e que ele passe por indicadores de avaliação de aprendizagem. A ideia não é tornar os agentes de segurança pública doutores em gênero e sexualidade, mas minimamente que os profissionais de segurança pública eles possam desenvolver cada vez mais, porque nós temos na Paraíba uma polícia militar humanizada, mas cada vez mais uma noção ampliada sobre esta humanização, uma noção ampliada sobre esse processo que inclusive vai impactar diretamente na qualidade dos profissionais de segurança pública em relação ao próprio reconhecimento dos seus direitos também, até como conduzir cada situação. Então nós temos, só para título de conhecimento de rede, nós temos 3 equipamentos pilares, 3 modelos de equipamento pilares da Secretaria da Mulher em parceria com outras secretarias. A priori, o Centro de Referência LGBT ele funciona como um CRAS LGBT, que ele vai funcionar tanto aqui em João Pessoa quanto em Campina Grande, então desde atendimento psicossocial, orientação jurídica, educação e direitos humanos. Ele já atende João Pessoa e Campina Grande, como eu disse, mas vai chegar no Alto Sertão. E ele é a porta de entrada para demais serviços. E aí a gente, em parceria com a Secretaria de Saúde, tem os ambulatórios de saúde integral para a população trans e travesti, um serviço específico em saúde afirmativa para essa população. Para acessá-lo, tem que acessar os centros de referência. E nós temos a Casa de Acolhida Cris Nagô, que é uma modalidade de acolhimento que vai impactar diretamente naquela população que está em situação de rua ou na rua, mas veja, diferente, por exemplo, quando a gente vai para a política de proteção às mulheres, esse caso não configura risco iminente de morte, a casa não é uma casa sigilosa. Então, quando a gente vê pessoas que estão em ameaça faccional, em ameaça territorial ou em risco iminente de morte, elas não são perfil da casa. A casa acolhe pessoas que estejam em situação de vulnerabilidade, em situação de rua ou na rua, entre 18 e 59 anos. E para acessá-las, tem que acessar o centro de referência. Nós temos a Rede Estadual de Atenção à População LGBT, que trabalha junto à Segurança Pública e diversas outras entidades para captar e entender melhor a questão das violações de direitos. E nós temos o Conselho Estadual dos Direitos da População LGBT como índice de monitoramento e fiscalização dessa política pública. Então, eu encerro este momento disponibilizando a Secretaria de Estado da Mulher e Diversidade Humana, especificamente em relação à Gerência Executiva de Direitos Sexuais e LGBT, para que a gente possa trazer mais elucidações e possa acompanhar e monitorar a efetivação desta política, tanto no que se refere aos direitos, mais uma vez, mas principalmente no que se refere aos deveres também, enquanto cidadãs e cidadãs. Espero ter contribuído e até a próxima, pessoal, que muitos mais momentos como esse possam acontecer aqui dentro do Centro de Educação da Polícia Militar.